Fala pessoal, tudo bem com vocês? Imagem esclarece o lance polêmico, mais polêmico do Sansão, o clássico Santos e São Paulo. A CBF divulgou os áudios do VAR e tem uma nova orientação que eu preciso falar para vocês. Também tem a reclamação do Santos, hein, que me pareceu um pouco fora do tom. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos falar desse clássico Santos e São Paulo, especialmente das polêmicas que ainda continuam rendendo, mas eu acho que durante o dia, algumas imagens, algumas novas informações, elas foram dirimindo todas as dúvidas. Eu confesso a vocês que de imediato, de cara, já não vi polêmica alguma no lance. Tudo bem, eu sei que teve uma reclamação ali por conta da origem do lance do pênalti, né, no cruzamento do Alisson com a mão do Rodrigo Fernandes, que realmente há a penalidade e acho que esse lance é o menos discutível, o mais curioso é isso, né? O lance que deveria ser mais polêmico, ou que normalmente é no caso de uma penalidade, nem foi discutido, nem foi reclamado. O próprio goleiro João Paulo saiu após o jogo falando, bom, pênalti, a bola bateu no braço, enfim, agora o que a gente discute são outras coisas e tudo mais. E eu nem vou entrar no mérito aqui da condução da arbitragem do Leandro Voaden ou de outros lances que prejudicaram a equipe do Santos, que tem todo o direito de se manifestar. Eu estava, por exemplo, na Vila Belmiro, naquele pênalti ridículo que marcaram para o Coritiba. Então eu concordo muitas vezes que a arbitragem é falha, erra para todos os lados e a equipe que se sentir mais prejudicada, ela tem que reclamar mesmo, tá tudo certo. Agora, nesse jogo especificamente, eu não vejo como o Santos pode reclamar tanto assim. E o que mais me estranha, o que mais me desconforta é que o Santos encara esse jogo como se fosse uma das piores arbitragens de todos os tempos. E eu não vi dessa forma. Eu acho que você pode discutir um lance ou outro, agora tá um pouco exagerado. O tom que o Edu Dracena, o qual respeito muito pela sua história, pelo seu caráter, tenho uma boa relação com ele, inclusive, eu acho que ele usou um tom acima do normal. Inclusive no que foi dito aos árbitros e que foi para a súmula depois. E aí eu acho que ele falhou, porque realmente dizer que vai dar os nomes, né, para se ver com a torcida lá fora, isso realmente é uma incitação à violência. Depois ele disse que lamenta interpretações de incitação à violência. Não, não tem interpretação, Edu. Realmente você falar esse tipo de coisa não colabora. Reclamação, mandar ofício para a CBF, dizer que se sente prejudicado, tá tudo certo. Agora você dizer que vai expor o nome dos árbitros, vai colar no muro para que a torcida saiba quem são e que eles se entendam lá fora, isso não pega bem. Isso não é legal de dirigente. Eu espero que o Edu perceba, né, que ele realmente exagerou, pisou um pouco fora da linha nesse aspecto. Então, sobre a atuação do Leandro Voaden, cara, para mim ele acertou em todos os lances capitais. Ele e a sua equipe de arbitragem. O pênalti, muito bem marcado, que ele não vê no momento do lance, é avisado pelo VAR, depois ele faz a revisão e marca a penalidade. Beleza. Ah, mas tem a origem do lance. Sabemos todos, se não sabem, sempre é bom lembrar, que um lance de lateral, ele não pode ser revisado pelo VAR. Ele não pode ter interferência do VAR, mesmo que seja a origem de um pênalti ou a origem de um gol. Depois que você cobra o lateral, o jogo foi reiniciado, você não pode mais voltar atrás, nem escanteio, nem tiro de meta, isso não cabe dentro da revisão do VAR. Então esse lance ele tem que ser analisado pela equipe que está dentro de campo, ou seja, pelo árbitro, pelo assistente e pelo quarto árbitro. Eu entendo a confusão e entendo também a revolta, por quê? Porque o bandeirinha que está correndo por esse lado, ele dá lateral para o Santos. Vamos combinar que eu sei que é função dele, mas muitas vezes numa distância considerável de 10, 20 metros, num lance que é difícil mesmo, a gente viu com várias câmeras, vários ângulos, ele não tem a melhor visão, mas ele tem que tomar uma decisão. Isso é do futebol desde que o futebol existe, né? Porque agora que a gente está convivendo com milhões de câmeras e VAR e tudo mais. O bandeirinha, muitas vezes num lance lateral, ele não tem a convicção, mas ele tem que apontar para um lado. E ele entende como lateral para o Santos. O que faz o quarto árbitro que está ao lado do lance? Porque o Voaden também não tem a melhor visão, ele não tem a profundidade correta, ele não está vendo a linha, ele está acompanhando o lance quase na metade do campo. O quarto árbitro fala o seguinte: branco bola. Branco bola.
E isso dá para ouvir, inclusive, nos áudios disponibilizados pela CBF da comunicação do VAR, que nem foi discutido. O que foi discutido foi o pênalti. Até porque, né, isso não cabe ao VAR. Mas dá para ouvir o áudio do quarto árbitro dizendo branco bola, branco bola. O Voaden, que está apitando o jogo e que tem que tomar a decisão final, ele olha para o bandeira está lá longe. Ele olha para o quarto árbitro, ele está na frente do lance. O quarto árbitro faz parte da equipe de arbitragem. E como ele disse com muita convicção, branco bola, lateral para o São Paulo. Ah, mas os jogadores do Santos já se posicionavam porque o Bandeira deu lateral para o Santos. A decisão final é do juiz. Enquanto o lateral não é cobrado, enquanto o jogo não é reiniciado, a decisão final é do juiz, que olhou o quarto árbitro, que disse branco bola, branco, no caso o São Paulo. E o Alisson cobra a lateral. Aí ficou uma dúvida em todos os debates esportivos durante o dia de que a bola talvez não tivesse saído, de que talvez o Alisson fosse aparar a bola com o pé quando ela ainda estivesse dentro de campo e depois ele cobrasse o lateral, ou seja, ele pegasse a bola com a mão quando a bola ainda não tivesse saído. Ou se ele tocasse com o pé na bola e só depois ela cruzasse a linha, seria lateral para o Santos. Tem uma imagem que foi disponibilizada hoje nas redes sociais que tira qualquer dúvida, que esclarece qualquer polêmica. A bola já tinha saído. E como a bola bate por último no pé do Marcos Leonardo, quando o Alisson dá o carrinho, na bola não foi falta, tá? Para muita gente, ou pro Edu Dracena, chegou a dizer que foi falta, não teve falta. Foi um carrinho na bola, a bola bate no pé do Marcos Leonardo, na canela dele, sai pela linha lateral e o Alisson inteligentemente faz a cobrança rápida. Não tem polêmica no lance, gente. Tinha, talvez, por conta de imagens inconclusivas, que muita gente ficou na dúvida se a bola tinha saído ou não. Não tem falta, a lateral foi para o São Paulo, o lateral foi cobrado rapidamente, como prevê a regra, como permite a regra, e houve a penalidade, bem assinalada pelo árbitro e pelo VAR na sequência. Ponto. Acabou. Bom, aí tem um outro lance, que é do Pablo Maia no Madison. Esse lance eu entendo como discutível. Eu não marcaria pênalti. Acho que o Madison já vem caindo e o Pablo Maia faz aquela proteção, aquele contato, aquela marcação de acompanhar o jogador. Para mim não há um puxão. Para mim há o Madison vindo, o Pablo Maia segurando a mão ali pelo contato e tudo mais. Os dois acabam caindo. Eu não vejo um agarrão, um puxão, uma infração. E aí eu queria atentar vocês para o seguinte sentido. O Leandro Voaden está de frente para o lance. Mas ele está assim com o lance claro na frente dele. Ele está olhando a situação. E ele não marca o pênalti. Ah, mas por que ele não foi revisar no VAR? Ainda hoje a gente ouve essa expressão. Por que o árbitro não foi ver no VAR? Gente, nunca é o árbitro que vai ver no VAR. É sempre o VAR que chama o árbitro. Então, o árbitro nunca vai ter uma dúvida sobre determinado lance e vai falar para o VAR o seguinte, deixa eu dar uma revisadinha nesse lance que eu fiquei com uma dúvida aqui. Isso não existe, gente. Ele está apitando o jogo e ele toma suas decisões. Ou ele marcava o pênalti ou ele deixava o jogo seguir. Se houvesse um erro claro e óbvio que prevê o protocolo de uma possível mudança na decisão do árbitro, aí o VAR chamaria. Mas o árbitro de campo tem que tomar suas decisões lá dentro. E o VAR, se entender que houve uma decisão equivocada, chamá-lo. Mas por que o VAR não chamou se era um lance discutível e polêmico? E aí que chegamos no X da questão. Assumiu a comissão de arbitragem da CBF Wilson Luiz Seneme, que foi árbitro muitos anos, árbitro FIFA inclusive, e que chefiava a arbitragem na Conmebol. Ele assume essa pasta agora, depois do Leonardo Gaciba, na Confederação Brasileira de Futebol. Desde que o Seneme assumiu, há uma nova orientação aos árbitros, que tem várias, digamos, novas procedências, novos protocolos e tudo mais, e um deles é exatamente a menor interferência do VAR. Significa que o VAR vai ver alguns pênaltis e não vai entrar? Significa que o VAR não vai mais entrar em alguns lances polêmicos? Não. Significa que vai se respeitar mais a decisão de campo, especialmente em lances em que o árbitro viu o lance e tomou a sua decisão e interpretou o lance à sua maneira. Ah, mas o VAR tem outras imagens e tudo mais. E se tiver uma imagem que mostrar algo muito diferente daquilo que o árbitro interpretou dentro do campo, o VAR tem que chamar.
Um exemplo, o pênalti dado para o São Paulo, que o Voaden não marcou no campo. Tem um braço aberto, interrompendo a trajetória da bola, no movimento antinatural, pênalti, que não foi marcado pelo juiz de campo. Aí sim o VAR chama, porque ali é um pênalti que você não pode ignorar, por mais que o árbitro não tenha visto dentro de campo. Agora, num lance em que o árbitro viu, em que ele é totalmente interpretativo e discutível, o VAR não vai mais entrar. O lance reclamado pelo Santos no jogo contra o Coritiba, por exemplo, que foi ridículo, todos nós vimos, o Wagner Magalhães, ele tá de frente pro lance. Ele marca a penalidade. A gente pode discutir se esse tipo de lance, se o VAR não deveria ter entrado, porque assim, foi tão escandaloso que não foi pênalti, que, poxa, o VAR deveria corrigir. Mas aí que está a não interferência do VAR. O árbitro tinha o lance claro à sua frente, tinha total convicção e possibilidade de interpretar. Ele interpretou como pênalti. Mesmo que seja um erro, que se respeite a decisão de campo. Isso também tem a ver com a atuação dos juízes em algumas, eu não queria usar essa expressão, faltinhas, mas em alguns lances de contato em que muitas vezes os jogadores brasileiros simulam como falta. O jogo está correndo mais. E nesse processo, inclusive de adaptação a uma cultura do nosso futebol, algumas faltas não vão ser marcadas. Concordo com isso? Claro que não, falta é falta. Mas os árbitros estão querendo, o CNM quer que o jogo corra mais. Que muitas vezes em algum contato que possa ser interpretado como falta, o juiz deixa o jogo seguir. A não ser uma falta, obviamente, né, que tenha que ser marcada. Isso é um processo, gente. Porque muitas vezes o jogador valoriza demais. O jogador já vai se jogando. O jogador vai tentar ludibriar a arbitragem. Agora ele tem que entender que se ele sofrer um contato ou numa disputa de bola, se ele cair no chão e a bola seguir em jogo, ele tem que levantar e seguir. Por quê? Porque a vida segue, meu amigo. Agora, se houver a falta, é claro que a gente vai reclamar, é claro que vai ter que ser marcada. Mas existe uma nova orientação para o jogo deixar mais seguir, para o árbitro de campo ter mais autonomia. São mudanças que a gente está acompanhando, exatamente porque mudou a chefia na arbitragem brasileira. Então, para vocês ficarem atentos também nesse aspecto. Agora, sobre o jogo em si, acho que o Santos errou no tom, exagerou no tom. Não foi um jogo tão polêmico assim e o Voaden, a meu ver, acertou em todos os lances capitais, nos que tinha que entrar o VAR, no que não tinha que entrar o VAR, auxiliado pela sua equipe, seja o VAR, seja o assistente, seja o quarto árbitro. Entendo a polêmica, entendo a reclamação, entendo assim o Santos se sentir prejudicado, mas calma lá, não foi para tanto. Pelo menos é o que eu penso. Comentem aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!